Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a missionária Marta, hoje é 6 de maio de 2025. Em que circunstância a igreja não será testemunha? Sabendo que todos nós somos chamados para testemunho. Em Atos 10, 39 fala: nós somos testemunhos de tudo o que fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. Depois o mataram pregando na cruz. Pedro diz que eles eram testemunhas de tudo o que foi feito em Israel. Nós podemos ser testemunhas num juízo quando somos testemunha ocular e quando ouvimos os fatos também podemos prestar testemunho sobre o que aconteceu. Então, os apóstolos foram testemunhas naquele tempo. E nós, quando lemos a palavra do Senhor e sabemos o que aconteceu, somos testemunhas também das coisas que aconteceram, porque sabemos. E quando o Espírito testifica em nós e nos traz revelações, e quando lemos, por exemplo, coisas que vão acontecer em Apocalipse, na grande tribulação, e sabemos através da revelação do Senhor, também somos testemunha em espírito das coisas que vão acontecer, mesmo que em vida não estamos. Assim como aconteceu com os apóstolos, porque Paulo também declara: eu sou, e João, e Pedro, e vários, diz: eu sou testemunha com vocês. Eu sou participante das aflições de vocês. Porque também são testemunhas através das revelações do Espírito. O Espírito os faz ver nas visões. E quando eles entram nessa visão, os fazem saber. E quando os fazem saber, eles dão testemunho do que sabem. E que é verdadeiro. E que vem da parte do Senhor. E que isso realmente acontecerá. Então são testemunhos fiéis e verdadeiros dos fatos que acontecerão, mesmo não estando nesse tempo. Por isso eles mesmos declaram que são testemunhos. Então, amados, mas só que haverá um tempo de grande tribulação, aonde os santos serão retirados. Os que estão preparados, as virgens prudentes que estão com azeite, serão guardadas. Mas haverá um tempo de grande tribulação, aonde necessitará que 2 testemunhas estejam operantes nesse tempo. Então, elas estarão para ver, para testemunhar, para chegar no juízo e poder falar, atuar nesse tempo, a favor ou contra, o Senhor saberá. Mas estarão atuantes no seu testemunho, dando testemunho do que realmente aconteceu. Então, aonde é necessário as testemunhas. Nesse tempo. Por quê? Porque eles são predestinados para dar testemunho no juízo perante o Senhor. Da forma que o Senhor me faz compreender, estes são as testemunhas que vão estar no juízo. Ah, mas a noiva não estará? Há uma formalização das coisas e uma ordem nas coisas do Senhor e das coisas do Senhor. O Senhor é muito sério com as suas coisas e Ele não vai fazer as coisas de qualquer maneira. Ou da forma que eu penso que vai ser. De qualquer maneira não vai ser. Eu entendo que a noiva, quando ela se prepara no seu dia do seu casamento, ela está com seus vestidos brancos, ela está preparada, ela não está no tempo, no dia, para se traumatizar ou pensar em outras coisas que traz tristeza, ou angústia, ou dor. Então ela é reservada de qualquer notícia ou situação, porque ela está no seu dia feliz, no seu dia mais pleno, no seu dia mais belo, que é o dia do seu casamento. Amém? Glória a Deus.
Em Atos 1:8 diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes, dependendo da tradução, confins da terra. Diz o próprio Jesus e sobe. Aqui ele está fazendo uma referência ao tempo do fim. E está deixando uma mensagem: olha, vocês serão minha testemunha. Mas a quem exatamente ele está falando que receberá poder para testemunhar? As únicas testemunhas que recebem poder para testemunhar são as duas testemunhas de Apocalipse 11, que recebem poder, menciona a palavra poder, e recebem poder para abrir céu, ou para fechar o céu, para que não chova, para transformar a água em sangue e para fazer muitos, inúmeros sinais, trazendo todas as pragas do Egito, fazendo inúmeros sinais sobre a terra. Além de estar pregando o arrependimento e as inúmeras coisas que essas duas testemunhas vai fazer. Pela quantidade de coisas que essas testemunhas vai fazer, será que realmente seriam só duas pessoas capazes de andar por todo esse mundo, fazendo todos esses sinais em todos os países? Glória a Deus, aleluias. Porque elas irão até os confins da terra, conforme Atos 1:8. Então, esse versículo eu considero que ele está mais relacionado a essas duas testemunhas e não ao testemunho da igreja como um todo. Em Apocalipse 11 também, 7 e 8, fala que quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a mensagem, dar o seu testemunho, profetizarem, que é o que vai fazer, o dragão ele sobe do abismo, vem lutar com elas, as vencerá matando, mas os seus corpos ficarão expostos na grande cidade aonde o Senhor foi crucificado. A grande cidade aonde o Senhor foi, a grande cidade faz uma relação com Roma. Aonde o Senhor foi crucificado faz uma relação com Jerusalém. Depois, o próprio versículo diz que o nome simbólico dessas cidades é Sodoma e Egito, fazendo uma alusão ao que se refere todo o mundo, todas as nações hoje, para o Senhor é Sodoma e é Egito. Nós estamos no Egito e o Senhor nos necessitará tirar desse Egito carnal para levar-nos para o deserto, que é a presença do Senhor. Compreende? Então, amados irmãos, aqui não está especificando um lugar, um determinado lugar fixo, porque o testemunho das duas testemunhas será em todo o mundo. Então, falar que essas duas testemunhas vão morrer em Jerusalém e afirmar isso, o próprio versículo com essas citações, ele contradiz isso, nos dando a entender que as testemunhas não serão só duas pessoas, se você for analisar desta forma. Então, analisando desta forma, onde estariam os cadáveres? Se fala que é em Jerusalém e depois fala, ou seja, onde Jesus foi crucificado, e depois fala que é na grande cidade. Não há relação. Isso está nos mostrando que será em vários lugares. Então será várias pessoas, nos conectando com o exército dos 144.000, que está escrito em Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Em Deuteronômios,
19, 15 ao 19 diz: quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar a acusação. Se uma testemunha falsa acusa alguém de ter cometido o crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso ao sacerdote e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Eles examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. E há em outros lugares que diz que é necessário de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou mais testemunhas é necessário. Não somente 2. Então a Bíblia não vai restringir somente 2 testemunhas. Pode haver mais testemunhas, dá uma abertura para mais testemunhas. E da forma que é o juízo que foi estabelecido no Velho Testamento, será estabelecido para o tempo do juízo final. Amém? E em 1 de Coríntios 13, 2, diz o seguinte. Deixa eu ver se é esse mesmo. Fala que essas 2 testemunhas também fazem uma relação ao poder delas de tirar os montes, as montanhas dos seus lugares. Então, o poder delas não está somente em fazer parar de chover. Há mais coisas e há mais versículos que se cruzam aí, nos dando informações do poder operante dessas 2 testemunhas desse exército do fim. Poderias ter o dom de anunciar mensagens de Deus e ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé. Até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Mas se essas testemunhas não tiverem amor, elas não serviriam para dar testemunhos nesse tempo do fim. Então, para dar um testemunho sem falsificá-lo, ou sem prejudicar esse testemunho, tem que ter amor. Então, as 2 testemunhas têm que ter isso sobre tudo, sobre todas as coisas. Apocalipse 11, 3 diz: e enviarei as minhas 2 testemunhas vestidas com roupas feitas de pano grosseiro, ou cilício, ou saco, e elas anunciarão a mensagem por 270 dias. E Deuteronômios diz, agora, por que é que essas testemunhas apontam para Moisés, apontam para Elias, e não são Moisés e nem Elias? Por que não são eles mesmos? Porque muitos esperam o retorno de Moisés à vida e o retorno de Elias, mas a própria palavra diz que isso não é possível. Vamos ver por quê. Em Deuteronômios 34, 5 e 6 fala: assim Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele morreu, ele passou por morte. Depois o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Mas aí em Hebreus 9, 27, cada pessoa tem de morrer uma vez e depois ser julgada por Deus. Então, o que isso significa? Moisés passou pela morte uma vez. Cada pessoa passará por morte somente uma vez. E depois será julgada. Amados irmãos, então você vai vendo os versículos encaixando,
Mas você vai vendo também que existe alguns versículos que contradizem o outro. E você pergunta, mas por que esse contradiz esse? Qual que eu vou acreditar como verdade? Você vai acreditar como verdade quando você encontre um versículo que explique essa contradição. Por quê? Porque muitos vão perguntar assim: Lázaro ressuscitou. Então ele morreu, ele teve duas vidas. E as pessoas que ressuscitam, elas têm duas vidas? Aí você lembra de uma fala de Jesus que nos mostra sobre isso. E sabe o que Jesus fala? Lázaro dorme. Então ele não estava morto, ele estava dormindo, como uma justificação. Mas vamos passar por aqui, porque não foi esse tema que eu trouxe. Seria bom tratar desse, mas não é esse tema que eu trouxe. Em 1 Coríntios 14, 44 fala: quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem que haver também um corpo espiritual. Mas o que aconteceu com Moisés que não possibilita ele voltar? Você lembra da transfiguração no monte com Jesus? Quem apareceu lá? Elias e Moisés. Então o corpo dele se tornou espiritual. Então o corpo deixou de ser material, ele já não dorme mais. Ele passou pela transfiguração porque apareceu com Jesus lá. A palavra do Senhor ela é muito clara. Então o corpo material ele foi ressuscitado e agora é um corpo espiritual. No entanto, você vê o próprio Pedro, quando vê, ele fala imediatamente: vamos fazer um tabernáculo aqui para cada um de vocês, Senhor, para que vivam aqui com a gente. Imediatamente veio uma voz do céu: esse é meu filho amado que me compraz, né? E levaram eles. Pedro calou a sua boca, porque ele estava correto com o que ele estava falando. E ele entendeu o porquê não era possível fazer esse tabernáculo aqui e eles ficarem aqui, porque não estavam no corpo carnal, estavam no corpo espiritual. No entanto, Paulo explica isso muito bem, a respeito do corpo espiritual e do corpo carnal. Mateus 13, 47, então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Nós seremos transformados e vamos ter um corpo celestial. Então o corpo celestial, ele não estará aqui no terrenal. E uma das coisas em relação à manifestação do celestial, do que foi transformado nesse mundo carnal, esse mundo carnal nosso está cheio de pecado. E um corpo espiritual, ele foi transformado. E ele só é transformado depois de haver se santificado e purificado. Então não há possibilidade de um corpo espiritual continuar aqui no terreno. E se fosse assim, era só a pessoa morrer, se transformar e continuar vivendo junto com os vivos, com os carnais. E as coisas não são assim. Há uma separação. Em Lucas 9, 30, 31 diz, até o 36 parece: de repente 2 homens apareceram aí e começaram a falar com ele. Era Moisés e Elias, estavam cercados por um brilho celestial. E eles falavam com Jesus a respeito da morte, que, de acordo com a vontade de Deus, eles iam sofrer em Jerusalém.
Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas aqui, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Pedro não sabia o que estava falando. E ele ainda estava falando quando apareceu essa nuvem que cobriu eles. E os discípulos ficaram com muito medo. E a nuvem disse, veio da nuvem uma voz: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Então os discípulos ficaram calados. E naquela ocasião não disseram nada mais a ninguém sobre o que eles tinham visto. E em 1 Coríntios 15, 50 diz: Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso: o que é feito em carne, o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Escutem bem esses segredos: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, a sétima, irmãos. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 40. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existem um tipo de beleza que permanece aos corpos celestes e há outro, pertence aos corpos terrestres. E Êxodo 33, olha o que o Senhor nos explica através de Moisés. E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então, amados, ninguém pode obter essa transformação, porque ver o rosto e continuar vivo está falando da carne de Moisés. Ele ia passar por morte imediatamente se visse a glória de Deus. E ter um corpo glorificado é ver a glória de Deus. Porque eu vou ter meu corpo em glória, e essa glória não é minha, ela vem do Senhor. Então, para ter um corpo glorificado, por isso eu preciso passar por essa transição de terrenal para espiritual, para ter essa transformação. Então, por isso muitas pessoas às vezes não compreendem que nós somos carnes e seremos transformados em carne. Então essa transformação da carne para o espírito, sem passar pela morte, muitos irmãos não têm a compreensão. E não têm a compreensão da santidade que eu tenho que manifestar para ter esse corpo transformado, e por causa do objetivo de que muitos ainda estão para ser salvos, mas não se purificaram, que são deixamos aí, vão passar por fogo para a purificação, que será a grande tribulação. E é muito bonito que a própria palavra diz que quando eles passam por essa tribulação, eles vão entrar na condição de santidade automaticamente, porque vão reconhecer o seu pecado. E reconhecendo os seus pecados, eles terão um arrependimento genuíno. E quando se arrependem, quando despertem e vê que estão em grande tribulação, que necessitam se arrepender, e que já é o último momento, o último segundo, o último minuto, eles manifestarão neles o arrependimento. Arrependerão de todos os atos. E isso é o que o Senhor vai utilizar para produzir essa transformação na vida deles. Esse arrependimento verdadeiro e genuíno.
esse Techuá. Em Apocalipse 11:4, fala que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor do mundo inteiro. E em 1 de Reis 17 fala: um profeta chamado Elias de Tisbé, da região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho sobre ou chuva durante os próximos anos. E não caiu. Então, amados, você vê a imagem de Elias fechando os céus na imagem das duas testemunhas, onde muitos pensam que Elias estará aqui, voltará de novo, por isso que foi no carro de fogo. E ele voltará novamente. Mas na realidade, Jesus declara que Elias já veio na figura de João o Batista. Jesus mesmo está declarando que é o espírito de profecia de Moisés e de Elias que estará sobre as testemunhas o tempo final, dando-lhes poder. Porque o poder, o que fala em Zacarias? Que o poder é o Espírito de Deus que estará sobre eles. E esse poder dessa profecia, esse poder do Espírito de Deus que estará sobre eles, fará através deles todos esses sinais. Então não será na força deles, não será no poder deles, na vontade deles, mas no poder de Deus, não é pelo Espírito de Deus. Eles estarão condicionados ao Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Em Salmos, deixa eu ver aqui se está correto essa... Em Mateus 17:12, fala: porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram, e assim maltratarão o Filho do Homem. E todos os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que o espírito de Elias esteve sobre ele. Então, nessa condição que Elias e Moisés manifestará no último tempo. Por que será Moisés? Porque em Êxodo o próprio Deus disse: olha, eu levantarei, e ele faz uma relação com o final do tempo, eu levantarei profeta como você, Moisés. Por que ele tem a necessidade de falar como você? Porque não será você, Moisés, será como você, terá o seu espírito. O próprio Deus fala sobre isso. Então você vai vendo, a Bíblia não deixa margem para dúvidas, tá? Você vai vendo os versículos do Senhor respondendo um e outro, dando as respostas. Por um motivo o Senhor deixa alguns versículos que às vezes vocês ficam com um ponto de interrogação na cabeça. Agora em Lucas 1,17 fala assim: e ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias, falando de João. Mas aqui também essa profecia está falando das duas testemunhas, tá? Por quê? Porque a palavra sempre vai trazer sombra e figura, tá? Sempre vai estar trabalhando com sombra e figura. Por exemplo, Josué é a sombra e figura de Jesus, da imagem de Jesus. Então, símbolos representativos, nos dando sinal, nos revelando e nos mostrando. Então, está falando que ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, ou seja, voltam os seus corações. Essa tradução bíblica que eu peguei não está boa, não.
e os desobedientes voltem a andar pelo caminho direito. Ou seja, ele fará que os filhos, não os pais, os filhos voltem os corações para os seus pais, tá? E ele preparará o caminho da vinda do Senhor. Na mesma condição que João Batista preparou o caminho para o Senhor, Jesus a primeira vinda, será preparado na segunda vinda, tá? Então, antes da segunda vinda, será preparado o caminho, e as duas testemunhas são os profetas, que estará o Espírito de Deus preparando o caminho. Então, mostrando-nos de novo, como disse o próprio versículo, o arrebatamento acontece na última trombeta. É na última trombeta que seremos transformados. Está falando, e todo olho verá quando ele vir. Depois dessa preparação de caminho, depois desse pregar o arrependimento, que eles completarão esse trabalho na grande tribulação. Amém? Serão poderosos como o profeta Elias. E Apocalipse 11, 4, 6. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão de pé diante do Senhor. Aonde faz essa referência de duas oliveiras e dois candelabros? Zacarias. Estão de pé diante do Senhor da terra. Estão de pé diante do Senhor. São homens que estão de pé diante do Senhor. Estão na presença do Senhor. E os seus inimigos tentarão matá-lo, e sairá fogo das suas bocas e acabará com eles. Esse é o poder do Espírito de Deus, porque fogo fala do Espírito de Deus. Assim, se quiserem maltratá-lo, serão mortos. Eles têm autoridade para fechar os céus, para fazer que não chova no tempo do seu testemunho. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. Tem autoridade para ferir a terra com todo tipo de praga, trazendo de volta todo o êxodo. E Zacarias 4, 6, 10 ao 14 diz: Depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus. Vamos colocar Zorobabel como um nome figurativo das duas testemunhas. Um nome figurativo para compreender, tá? Mas esse nome também fala das duas testemunhas, e você pode buscar o significado deles para compreender mais. Não será por meio de exército, nem da sua própria força, que farão o que tem que fazer, darão seu testemunho, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso quem está falando. Os que não deram valor ao começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel, quando virem essas duas testemunhas terminando a construção do templo. E aí vocês falam assim, mas que templo? O templo de Jerusalém? Não, o templo somos nós. E nós somos o corpo. Todos nós somos a nova Jerusalém, formamos uma cidade santa. As 7 lâmpadas representam os 7 olhos de Deus que veem tudo que passa no mundo interior. Essa tradução ela é diferente. E eu perguntei, e o que querem dizer esses 2 ramos de olivo que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E ele me explicou, este representa os 2 ungidos que foram escolhidos pelo Senhor para servir o Senhor do mundo inteiro. Agora é muito interessante quando diz o Senhor do mundo inteiro, porque faz uma referência não necessariamente ao Senhor dono do mundo inteiro, mas ao Senhor no âmbito mundial, ou seja, no mundo inteiro. Não sei se vocês conseguiram pegar. Misericórdia, às vezes a gente quer explicar uma coisa e sai outra, né? E em Zacarias 4:7 diz:
diante de Zorobabel, altas montanhas virão a ser campos planos. Haverá uma destruição aí. E aonde fala de destruição? Quando o Senhor fala a respeito do exército dos 144 mil, o Senhor relaciona esse exército com destruição e com restauração. Isaías 60, Isaías 45, Joel 2, fala a respeito dos 144 mil. Claramente do que vão fazer e como vão operar o seu testemunho nesse tempo do fim. Deus não colocou 2 capítulos aleatórios na Bíblia falando dos 144 mil e deixou aí. Deus deixou eles em segredo até serem selados, porque não podiam ser revelados, porque a fúria de Satanás para destruir eles, para destruir o plano do Senhor, foi desde Adão. Para você ter uma ideia. Por que falo dessa determinada forma? Porque há indício na palavra do Senhor, e próprio Gênesis declara que o Senhor, se você analisar bem, esquadrinhar bem, você vai ver que o Senhor cria essa terra já com algo em mente, com um propósito, para dar salvação. Ainda mistérios tremendos, que muitos ainda não têm a revelação deles, por isso continuam com dúvidas e questionam. Glória a Deus, aleluia. Então aqui fala das montanhas que se dissolverão diante desse poder, do poder desse exército que atuará. E em Zacarias está falando que eles são as 2 testemunhas, mas vamos conectar eles com Joel 2, que diz: soprai o chofar em Sião, soe o alarme no santo monte, sejam confundidos todos os moradores da terra, porque já está perto o dia do Senhor, o grande dia. Quando sempre a Bíblia fala disso, está falando do tempo do fim, está falando da grande tribulação, está falando do grande dia, onde tudo se conclui. Dias de trevas e tenebroso. Então está falando da grande tribulação, porque esses 3 últimos anos serão dias de trevas sobre a terra, porque as trevas reinarão. Dia nublado de densa escuridão, como negrura que se estende sobre os montes. É um povo grande e poderoso. Agora compara essa negrura com esse povo grande e poderoso. Nunca houve igual, não haverá em muitas gerações. O 144. O fogo destrói diante deles. E o que as 2 testemunhas fazem? Lembra que eu acabei de ler, Apocalipse 11, sai fogo deles e destrói os seus inimigos. E aqui o que fala? O fogo destrói diante deles, de trás deles a chama abrasa, diante dele a terra é um pomar. Por quê? Porque levará esse povo à salvação. Levará, alcançará estes para ser redimidos. Alcançarão. Aí é a conclusão da redenção. A conclusão, vocês viram e falam assim, mas nós fomos redimidos na cruz. Há 2000 anos atrás fomos redimidos. Aí foi pago o preço. A redenção é quando acontece a conclusão. Quando somos tirados desse lugar. Pagou o preço por nós, mas não nos retirou ainda do Egito. Tá? Não nos retirou. A conclusão dessa redenção, é conclusão que fala, será nesse tempo. Aí se conclui tudo.
Aí ele primeiro, Jesus pagou o preço, pagou. Depois que retém a mercadoria, que eu tenho a mercadoria, entendeu? Não é igual nós fazemos, nós pagamos o produto primeiro, nós tomamos o produto e aí pagamos, não é? Não, é o contrário. Atrás, estepe desolada, nada escapa. Seu aspecto de corcéis, de rinetes que galopam. Seu estrépito de carros que quincam pela serrania, como o crepitar de chamas de fogo que devoram as folharadas, como povo forte disposto para a batalha. Tá falando desse exército, tá? Carros de batalha, tá falando que haverá uma guerra com os santos de Deus para resgatar o povo de Deus. Então, amados, se você ler mais, esquadrinha mais, você vai ver que os 144 mil estará participando da colheita. Eles farão a colheita. Eles ajudarão a noiva a ser guardada. Se você ler Apocalipse 12, você vai compreendendo essas coisas. Diante da sua presença, os povos tremem e todo o rosto empalidece. Correm como poderosos. Essas são as duas testemunhas. Escalam os muros como guerreiros. Por que vão escalar muro? Para quê? Cada um marcha por suas filas sem perder o rumo, ninguém estorva o seu companheiro, cada um marcha pelo seu caminho, irrompem pelas defesas sem romper filas, assaltam a cidade. Peraí, assaltar, dependendo da versão, fala roubar. Fala raptar, que nos conecta com o que o Senhor disse que faria. Raptaria a sua noiva. Escalam os muros, sobem as casas, as escondidas, amados. E como ladrões, penetram pelas janelas. Aí você conecta eles como o próprio Jesus, que virá como ladrão. E vocês falam, meu Deus, é isso mesmo que está escrito, é isso aí? Eu estou vendo isso? Isso realmente vem da parte do Senhor? Ore ao Senhor, jejue e busque revelação. Se ainda não digere isso, essa informação. Porque quando o Espírito nos revela, a gente fica realmente em dúvida. Eu cheguei a ficar atordoada com as revelações que o Senhor me dava. E mais eu orava, e mais eu jejuava, e mais o Senhor me revelava, e mais Ele... Era algo tremendo. Penetram pelas janelas. Diante deles será estremecida a terra e serão abalados os céus. O sol e a lua escurecerão. Aí você relaciona essa escuridão com Mateus, que fala que quando viesse o Senhor como ladrão, escureceria. E as estrelas recolherão o seu resplendor. O Senhor deixa ouvir a sua voz diante do seu exército. Seu acampamento é muito grande, poderoso, o que executa a sua palavra. Grande e terrível é o dia do Senhor. Quem poderia suportá-lo? E dependendo das traduções, fala que o próprio Jesus, o próprio Yeshua, é o capitão desse exército e dá mando, voz de mando diante deles. E eles farão somente o que ele falar, o que ele ordenar. Irmãos,
se eu pudesse trazer todas as informações para que vocês analisassem também junto comigo, é tremendo. Mas o Espírito de Deus vai estar trabalhando nas suas vidas, trazendo essas informações e essas confirmações. E aí vamos dar uma lida aqui em Apocalipse 14. E fala assim: e olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tem o meu nome e o nome do meu Pai escrito nas suas testas. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. E voz que eu vi era como citarinas que tangiam suas cintaras e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes, e ninguém podia aprender senão os 144.000 que haviam sido resgatados da terra. Estes são os que não contaminaram com mulheres, porque são virgens, né? Isso vocês já sabem. Foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Não foi achado na sua boca mentira. Glória a Deus, aleluia. Então aí fala que eles virá como voz, com muitas vozes, tá? Com voz de muitas águas, fazendo referência também a outros versículos que a gente pode estar vendo o que significa isso. E voz de muitas águas se refere também, né, a esse povo poderoso de Joel 2, né, que vem nesse todo poder, e dependendo das traduções, também fala que esse exército vem com esse som de muitas águas, tá? E me parece que Apocalipse 12, deixa eu dar uma analisada aqui, fala que a mulher também vem com as asas de águia. Deixa eu ver se é aqui. Eu não separei esse versículo, não. Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui não. Tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, uma pergunta de uma amada irmã. As 2 testemunhas é um grupo à parte ou é a própria igreja? No início eu expliquei e aí vocês vão entender porque os testemunhos eles são separados por tempos, e essas 2 testemunhas e o que a Bíblia fala dessas 2 testemunhas, o que a Bíblia fala a respeito dos 144.000 rol, o que farão aqui na terra, tá? A gente vê uma imagem separada da igreja, mas eles são a igreja, porque eles são parte dela, eles são só a primícia da massa, tá? Que é apresentada no altar do Senhor. Por isso que em Apocalipse 14 o Senhor fala a respeito de que eles são a primícia santa, porque são parte da igreja. No entanto, Apocalipse 12 vai estar falando deles como filho varão, como filho da igreja. Eu posso até trazer isso aqui para vocês. Você vê em Apocalipse 12, no versículo 5, ela deu à luz a um varão, qual foi pastorear todas as nações com vara de ferro. Esse é Jesus, tá? Então, aqui está relatando o nascimento de Jesus, a primeira vinda. Depois relata
o que acontecerá na segunda vinda, perto da segunda vinda. E fala que, em seguida fala que o dragão luta, né, com o anjo do Senhor, é lançado fora nesse tempo, tá? E aí o anjo declara com uma voz grande, falando que manifestou a salvação e o poder, porque está prestes a vir um Senhor, a vir a salvação sobre todos, o Senhor resgatar todos da terra, separar-se desse Egito, tirar desse Egito, levar, guardar, acontecer essa transformação, né? Para depois acontecer essa transformação. E aí o diabo, sabendo que ele já não tinha tempo, muito tempo, ele vem correndo atrás da mulher que é a igreja que está nesse tempo. Mas aí ela é retirada no Apocalipse 12, 14. É dado asas de águia, é retirada da terra. Os santos que foram preparados são guardados num lugar chamado deserto, espiritual chamado deserto, escondido dos olhos da serpente, que aí o anticristo já entra no seu tempo de atuação. Mas aí eles vão, Satanás, o dragão, vai lutar com o remanente que ficou. Nós chamamos o remanente de resto. O remanente não é um resto, ele é a primícia, ele é o primeiro, que foi apresentado já, foi transformado, foi receber um poder, foi transformado, apresentado no altar do Senhor e volta para ajudar a mulher. Esse é o filho varão que nasce da igreja. Por isso que a igreja está em dores de parto, em dores de alumbramento, porque o alumbramento também fala de transformação. Se transformar desse corpo em luz. Glória a Deus, aleluias por isso. Então aqui, ó, mas a mulher lhes foram dadas as duas asas grandes da águia, para que voasse longe da presença da serpente ao deserto. A águia nós relacionamos a essa ajuda que ela vai ter, tá? Espiritual, para ir, para ser transladada, para ser transportada, igual Jesus foi transladado de um lugar por outro, ela será transladada, não será arrebatada, transladada ao deserto. E aí fala, ó, longe da presença da serpente, ao deserto, ao seu lugar, um lugar preparado. Ali será alimentada por 3 anos e meio. Alimentada, porque estará em carne, necessitará comer comida. Por isso o versículo diz alimentada. Entendeu? Porque se ela tivesse transformada em espírito, não necessitaria estar sendo alimentada. E ainda temos que sentar na mesa para comer. Então vamos comer ainda. Há coisas para acontecer ainda, compreende? Então ela é guardada, é alimentada por um tempo, o mesmo tempo que o anticristo vai estar reinando e no mesmo tempo que as duas testemunhas, os 144.000, estará atuando. E a serpente, ela vai atrás, tenta pegar a mulher, não consegue, mas aí no 17 fala, então o dragão se enfureceu contra a mulher para fazer, não encontrando ela mais, ele fica com raiva dela e volta para fazer guerra com o restante da sua semente. Porque semente é o que nasceu de mim. Meu filho é minha semente. O filho varão, que é o 144.000, é a semente da igreja. Ele faz parte da igreja. Eu expliquei para vocês que os 144.000, eles são a primícia da igreja. Eles são judeus, são judeus que foram esparcidos pela terra, que nasceram de novo
São seguidores do Cordeiro por todos os lados aonde o Cordeiro vai, porque o Cordeiro é Cristo. Então nasceram em Cristo e seguem a Cristo. Amém? Por que explico de novo? Porque sempre vai ter uma pessoa que não viu os vídeos anteriores e sempre vai perguntar e vai ficar com as dúvidas. Por isso é interessante vocês verem os vídeos anteriores, porque são estudos que custam ser feitos, leva tempo. E seria bom cada um de vocês que tem dúvida buscar essas informações também, tanto nos outros vídeos como também nas suas bíblias. Não ser acomodados, porque os acomodados que esquentam cadeiras, a Bíblia chama eles de mornos, morno e frio. E são os que o Senhor vomita da boca. E são os que vão passar pela grande tribulação. Então, movem das suas cadeiras e deixam de ficar com os braços cruzados e começam a ter uma rotina como cristãos verdadeiros, de buscar pela verdade e não ficar esperando que te dê alimento espiritual na boca, não. Busquem um crescimento espiritual de cada um de vocês para não passar pela grande tribulação. Porque não vai ser fácil para muitas pessoas. E se não compreendeu algo, ora ao Senhor. Ora ao Senhor. E o mais importante que é compreender as suas dúvidas, é ter santidade, estar preparado. Se Jesus vem amanhã, você vai. Isso é o mais importante. Porque tem pessoas deixando a salvação de lado para poder saber determinadas coisas bíblicas. E a palavra de Deus diz que a letra mata. Então muitos vão ser mortos pela própria letra, porque dedicaram muito tempo à letra e esqueceram o tempo da preparação e da santificação. Estão crescendo no orgulho e deixando o que é verdadeiro e o que vem do Senhor. Então, se vocês vão preocupar com isso, preocupa com aquilo também. Se vocês vão preocupar em estudar, primeiro preocupa com a sua salvação. Jejua, ora, busca santificar, limpa, restaura, analisa a si mesmo, vê onde está errando, vê que pensamento falta com o Senhor. Se ele vir amanhã, você já está pronto. E aí você parte para os estudos e ele vai te fazer crescer grandemente. Mas há arrependimento. É o arrependimento que traz redenção. Há arrependimento. E aí muitos vão me questionar por ter falado essa frase. Mas o arrependimento, amado, sem arrependimento de pecado, como? Muitos pecam em coisas pequenas e não se arrependem, continuam sujos, porque o arrependimento, ele vai fazer essa limpeza, vai trazer santificação. Por isso muitos, no final dos tempos da grande tribulação, necessitarão passar por esse arrependimento. E é onde as duas testemunhas vão estar atuantes para trazer esse arrependimento, para trazer esse poder de Deus que manifestará esse arrependimento. E esse arrependimento, sabe como que vai ser manifesto? Pela dor, amado. Então, será possível sem arrependimento? É a dor que vai gerar esse arrependimento. Olha, pequei, Senhor, contra ti. Olha a situação que eu estou quase perdendo a minha salvação. Muitos vão acordar nesse último momento. E outros nem vão acordar mais. Porque correram tanto risco. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, eu olhei uma mulher ali e achei ela muito bonita.
Ah, mas a palavra do Senhor fala que você olhar uma vez. Ah, mas eu olhei 2 vezes. Então, mas se olhar 2 vezes, a palavra do Senhor fala que você já pecou com ela. Como se você tivesse deitado com ela. E tivesse relação com ela. Se arrependeu? Não, nem pediu perdão ao Senhor. Nem se deu conta que fez isso. Porque acha que é normal de homem. E continua aí pecando. E vai passar pela grande tribulação. Talvez seja só por isso. Seja um homem abençoado na presença do Senhor. Mas olhou e desejou a mulher do próximo. Olhou 2 vezes para ela. Admirou ela. E vai passar por tribulação por isso. Porque desejou. Amém? Vê como as coisas são pequenas. Pode trazer grandes consequências na vida de um homem ou de uma mulher. Então, analisemos tudo em nós para nos santificar verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amado irmão e irmã. Vamos seguir em nome de Jesus, trazendo a palavra do Senhor, amém?